Olá, você está no canal História para o Enem e Vestibular. E nessa terceira aula, a segunda aula vai estar na descrição do vídeo. Para você entender essa terceira aula, você tem que ver o primeiro, o segundo e a terceira que é agora que nós iremos falar. Nessa terceira aula, a gente vai falar sobre um novo império. Antes de falar sobre o novo império, nós temos que entender como acabou o Antigo Império. Vamos lá, como acabou o Antigo Império e o Médio Império, para poder chegar no Novo Império. Após a invasão dos Hicsos, o Médio Império ele é acabado. Quando ele acaba, entra o chamado primeiro período intermediário, aonde é o tempo que os faraós não governam e quem governa são aquela classe baixa que era antigamente. Vamos lá. Após a invasão dos Hicsos, eles começam agora a governar o Egito. Eles governam e os próprios Hicsos se titulam faraó. Vamos para o quadro. O Novo Império. O Novo Império teve início com o processo de união da população egípcia contra a dominação exercida pelos Hicsos. Outra característica, expulsão dos povos Hicsos. Vamos lá. Como começa o Novo Império? O Novo Império começa após a união, o fortalecimento do faraó novamente. O faraó reconstrói, unifica o seu poder de novo centralizado. Após ele unir, ele ganha uma força e ganha também uma estratégia militar. Estratégia essa que eles obteram de quem? Obteram do povo Hicso. Os povos Hicsos tinham um poderio militar bastante treinado. Foi os Hicsos que trouxe o carro de guerra, trouxe o arco, a flecha e a lança. Isso o exército egípcio não sabia e não tinha posse desse poderio. Após se juntar com o povo Hicso, ter um contato, os egípcios começaram a aprender as suas técnicas e começaram a se adaptar com ela e assim se reforçaram e ficaram um grande território poderoso novamente. Vamos lá, a expansão dos povos Hicsos. Período de expansão territorial. Como eu falei, após ele ganhar, aprender as técnicas militares dos Hicsos, ele agora começa o seu território, começa a expandir, começa a tomar outros locais e mostrar sua autoridade no Antigo Egito. Vamos lá. Foi marcado por várias guerras entre os povos fenícios, cananeus, hiatitas e assírios, obrigando esses povos a pagarem imposto para o Egito. Após o faraó unir e começar a expandir o seu poder, eles iam ganhando as guerras e fazia que esses povos vizinhos pagassem imposto e assim a sua dinastia ia subindo. Vamos lá, vamos para o quadro. As principais características do Novo Império. Vamos falar aqui sobre algumas características do Novo Império. Foi nesse período histórico que os hebreus, liderados por Moisés, fugiram do Egito. Vamos falar um pouco sobre os hebreus. Segundo alguns historiadores, fala que após a expulsão do povo Hicso, o faraó que dominou esse tempo, que foi Amenófis I, ele escraviza o povo hebreu, o povo judeu, que é mais conhecido no Velho Testamento, lá no livro de Levítico, Deuteronômio. Quando você vai ler, você vai ver sobre o êxodo do Egito, a qual o povo hebreu foge. Você vai entender mais direito quando você vai para a Escritura e ler e entenderá passo a passo como foi essa história. Vamos lá. Falamos sobre as principais, o faraó, o império. Vamos lá. Os principais faraós do Novo Império. Quem foram os principais faraós do Novo Império? Primeiro faraó, Amoses I, Tutumés III, Amenófis IV. No quarto vídeo, a gente iremos falar um pouco sobre Amenófis IV. Só não vou falar aqui agora, porque senão o vídeo vai ficar grande. Mas iremos falar um pouco sobre a dinastia de Amenófis IV, que depois mudou seu nome para Akenaton. Vamos entender a sua reforma religiosa que ele causou no Egito, aonde o Egito virou monoteísta.
era politeísta e virou monoteísta. Na quarta aula iremos ver um pouco sobre isso e iremos entender. Outros faraó que passou nessa dinastia, Tutankhamon, que foi filho de Amenófis IV, e Ramsés II. Agora, esses foram os faraó que operaram na dinastia no novo império. Agora vamos lá, vamos saber agora como foi que esse novo império se decadou, como ele caiu. Vamos entender. Crise do novo império. Como foi a crise do novo império? Como ocorreu? Teve início após a morte do faraó Ramsés II. Ocorreu o empobrecimento interno e o início de invasões estrangeiras. Nos últimos governos do novo império, ocorreu invasões de líbios, assírios e persas. Vamos falar agora um pouquinho aqui. Vamos lá. Por que ocorreu a crise do novo império? A crise do novo império, após Ramsés II morrer e deixar o seu governo, o que acontece? O próximo faraó, quando assume, tenta controlar e manter o poder. O que acontece para a crise do novo império? O que aconteceu para enfraquecer esse poder? Acontece que o faraó, após assumir Ramsés, ele começa agora uma disputa, uma briga política com os sacerdotes, diferente do novo e do antigo império, que o enfraquecimento dele surgiu através dos monarcas que não queria ver o faraó controlando tudo e queria ter mais direito. Aqui no novo império é diferente. A gente vai ver o enfraquecimento do novo império através agora de briga entre o faraó e sacerdote, uma briga política. Aí, através disso, ele se enfraquece, o seu poder vai diminuindo. E o que acontece? A decadência do novo império. Após enfraquecer, ele fica vulnerável à invasão de povos estrangeiros. Os povos estrangeiros que invadiram o Egito foi os líbios, os assírios e os persas. Falando um pouco sobre o assírio. Os assírios eram um povo, era um exército cruelmente cruel e bastante preparado em guerra. Os assírios eram reconhecidos pela sua violência em batalha. Quando ele pegava uma tribo inimiga, eles arrancavam a cabeça, arrancavam a orelha, arrancavam o braço para mostrar o seu poderio militar. E foi o que provocaram maiores consequências para o Egito Antigo. Ou seja, essas civilizações a qual nós falamos que invadiu o Egito foi a que mais provocaram as consequências no Egito Antigo e mais uma vez a queda do novo império. Vamos lá. Quando o novo império cai, a historiografia ela chama a outra etapa após a queda dele, a invasão desses povos, chama uma nova etapa de Egito Tardio ou Império Tardio. Como alguns livros, como se você for ler algum livro, vai estar Império Tardio. Outros vai estar Egito Tardio, mas é a mesma coisa. O que é o Egito Tardio? O Egito Tardio é a história narrada que acontece pela invasão de povos estrangeiros. O Egito Tardio é a história contada sobre todos os povos que invadiu o Egito Antigo. Alguns dos povos, vamos lá. Os Ixos, 1750 a.C., Assírio, em 670 a.C., os persas, em 525 a.C., macedônios, 332 a.C., romanos, no ano 30 a.C., Bizâncio, em 395 a.C., e os ingleses, que os historiadores não sabem a data. Através desses povos, eles reviraram e invadiram o Egito Antigo. O Egito Antigo, a partir daí, foi tomada por diversos povos e um choque de diversas culturas. E assim foi chamado o Egito Tardio. E aqui acabamos a nossa aula. E na quarta aula vamos ver um pouco sobre a política egípcia, a religião egípcia e um pouco da sua história e da sua arte. E é isso aí, se inscreva no canal e deixa o like. Até a próxima aula.